Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, que a misericórdia de Deus possa dominar o coração de todos vocês. Que a paz de Cristo realmente domine os seus corações. Nós passamos por lutas, todos nós, e nós precisamos ter esta confiança de que Deus está nos ajudando, de que a mão de Deus está sobre nós, que o seu poder realmente está sobre nós. Davi ele passou por momentos difíceis, muitos momentos difíceis. Muitos salmos foram escritos tendo como pano de fundo realmente as experiências tristes e ruins. Nós estamos passando por um momento também delicado na nossa vida, os irmãos conhecem. Mas graças a Deus, as notícias que nós temos tido são notícias animadoras. A biópsia foi realmente revisada e o resultado foi o mesmo de Recife. Não foi realmente o que se esperava logo no início, melanoma, que é um câncer super agressivo, não foi algo benigno, mas também é algo mais tranquilo. O médico até chegou a dizer que seria um tumor, não é maligno, mas com comportamento benigno. Nós teremos mais respostas, mais informações na sexta-feira, quando vamos voltar ao médico depois realmente do resultado da biópsia. Estamos fazendo outros exames, né? Pesquisando área óssea e tal, mas já tivemos algumas informações que não seria nada demais. Graças a Deus, realmente, por isso, nosso Deus é grandioso. Enquanto nós estivermos nos planos de Deus para proclamar a sua palavra, né, para ajudarmos a proclamar o reino de Deus, então Deus vai nos guardando e nos protegendo. Louvado seja Deus realmente pela sua interferência em nossas vidas. Nós vamos ler o Salmo 4. Dizem que realmente ele foi escrito a partir da experiência de Davi com seu filho Absalão, né, um filho mau. O próprio filho de Davi, Absalão, ele quis tomar o trono do pai e para isso tentou matá-lo, o perseguiu. Então foi uma experiência muito triste. Certamente qualquer pai não suportaria algo semelhante, o próprio filho tentando persegui-lo e matá-lo. Então você vai abrir a sua Bíblia no Salmo 4, nós vamos ler na versão mais literal. Nós estamos usando a versão internacional de outras vezes, porque era uma linguagem mais fácil, mas se perde um pouco da poesia. Então, para conservá-la, para conservar a poesia, nós vamos fazer a leitura nessa versão mais literal, mais tradicional. Então, você acompanhe a leitura. Nos diz o seguinte: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: Quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Davi, ele já começa dizendo que Deus respondia às suas orações. Ele diz: Responde-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Nós vemos um salmista, nós vemos Davi como um homem seguro. Vários salmos, são vários, que demonstram a segurança de Davi com relação à interferência, à proteção de Deus com relação à sua vida. O crente precisa ter experiência com Deus, com a presença de Deus e com o poder de Deus. Se o crente não tiver essa experiência, ele será fraco, frágil, inseguro. As experiências negativas, as lutas que nós temos, elas devem servir para nos edificar, para que nós cresçamos espiritualmente. Eu sempre digo: não há vitória sem luta.
Então nós precisamos de lutas para vencer. Agora, se as lutas vêm e nós não entregamos a Deus, nós não buscamos a Deus, nós não oramos a Deus, então essa luta não vai servir para nos edificar. Então é importante que você entenda e veja as lutas da vida como uma oportunidade de crescimento. Nós vemos que isso realmente aconteceu com Davi. Eu vou ler alguns versículos, vou ler pelo menos o versículo 30 de 2 Samuel, capítulo 15, porque essa história de Davi com seu filho, quando ele foi perseguido pelo seu filho, está lá em 2 Samuel, capítulo 15, 16 e 17, para os irmãos perceberem, terem uma noção um pouco da dificuldade de Davi, como ele sofreu com o seu filho. Foi uma experiência realmente muito difícil. Perceba o que diz o versículo 30 do capítulo 15 de 2 Samuel. Seguiu-se Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, saiu chorando. Então perceba a situação de Davi. Fugindo do seu filho, sabendo que seu filho ajuntou o povo de Israel para lutar contra ele, então ele foge do seu palácio, diz o texto, descalço, com a cabeça coberta e chorando, e com ele estava alguns do povo também chorando. Uma experiência tremenda, uma experiência terrível, mas Deus mostrou o seu poder. No final, realmente, o seu filho é assassinado, não era a sua vontade. Nós, quando lemos todo o texto, nós vamos ver o próprio Davi preocupado com seu filho, quando os dois exércitos, né, o exército de Absalão, o exército de Davi, eles iam se encontrar, então Davi disse para os seus servos, para os seus guerreiros, cuidado com Absalão. Não façam mal a Absalão, em outras palavras. Cuide de Absalão, meu filho. Era a preocupação dele, mas seu filho foi assassinado, foi morto. Havia necessidade, não é? Os exércitos se encontraram e alguém tinha que perder e alguém tinha que ganhar. E Davi realmente foi vitorioso e viu o poder de Deus na sua vida. Chorou muito pelo seu filho. Ninguém quer imaginar uma situação dessa, você gerando do seu próprio ventre, das suas entranhas, um filho, para depois esse filho se voltar contra você mesmo. Então, realmente foi uma situação triste e que alguns entendem que essa experiência foi quem gerou o Salmo 4 e também outros salmos. Nós vamos continuar na leitura do Salmo, nós vamos perceber o seguinte. Ele diz também no versículo 2: Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Davi, como rei, realmente a sua glória era imensa. Mas o seu próprio filho queria transformar sua glória em desonra. Queria destruir a sua reputação. Queria destruir a sua imagem. É interessante que, cumprindo uma profecia, o seu próprio filho, querendo desonrá-lo, abusou das suas concubinas na frente do povo, né? Colocaram uma tenda no terraço e realmente abusou das concubinas que tinham ficado no palácio, guardando o palácio, guardando a sua casa. Então, que homem mau, que filho mau, desejando a desgraça do seu próprio pai. Mas o Deus de justiça, como no início ele diz, ele faz justiça. Davi conhecia um Deus que era justo, nós temos um Deus que é justo, nós precisamos elevar as nossas preces, as nossas angústias, as injustiças dos homens contra nós precisamos entregar a Deus para que Deus resolva. No texto mais embaixo ele diz: irai-vos e não pequeis, que é citado realmente pelo apóstolo Paulo. Nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas nós devemos entregar a Deus. A ira é uma indignação dos sentimentos que nós temos contra
algo que nos indigna. Mas o texto diz: nós não devemos pecar. Nós não devemos agir com o nosso instinto. Nós não somos animais irracionais. A ira, ela é natural, ela é normal. Sempre quando leio esse texto, eu lembro de Jesus, quando Jesus realmente chegou no templo e vendo ladrões ali usando o templo, né, para roubar pessoas. Jesus então derruba mesas. Jesus realmente fala que ali não era casa de ladrões. Jesus ficou irado, mas nós não podemos pecar. Nós não podemos usar da força humana. É muito comum nos dias atuais, quando alguém nos fere, nós nos vingamos, nós devolvemos, muitas vezes não na mesma medida, mas acima da medida. Mas nós não devemos nos utilizarmos destas armas. Nós devemos entregar ao nosso Senhor Deus. É interessante, eu acho muito linda essa poesia aqui. Esse verso 4, quando diz: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Consultai no travesseiro, que coisa realmente linda. Ou seja, calma, deite-se, recoste-se sobre o travesseiro. Concentre-se agora em Deus, concentre-se na justiça, pense, reflita. Não haja assim de imediato. Os nossos grandes erros geralmente são ou se dão a partir do momento em que nós revidamos, nós decidimos, nós fazemos alguma coisa de imediato, nós não pensamos, nós não refletimos. Já tive erros na minha vida que eu pensei, se eu tivesse parado um pouco e pensado, eu não teria feito assim. Então é importante que você pare, não revide, não decida naquele momento da ira, mas que você realmente espere passar, espere um tempo, que dê tempo para você raciocinar, refletir, buscar a Deus para tomar uma decisão acertada. Se você assim agir, você verá realmente a glória de Deus, o poder de Deus. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 11, é um texto também conhecido, muito conhecido, nos diz o seguinte, que Deus ele estava já cheio dos sacrifícios de animais. Ele diz assim: de que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Pelo que, quando estendeis as mãos, esconde de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das justiças. Trazendo para os nossos dias, o que Deus está dizendo é o seguinte: eu estou cheio de rituais, eu estou cheio do que vocês fazem, mas que não está no coração. O que eu quero é justiça. O que eu quero, o que é justiça? É seguir os mandamentos de Deus, é obediência à sua palavra, é isso que eu quero. Não adianta nós irmos ao templo, não adianta nós orarmos, não adianta lermos a Bíblia, não adianta nós fazermos o bem ao pobre, não adianta nada dessas coisas se realmente não há uma intenção verdadeira no coração de obedecer a palavra de Deus. Sacrifício de louvor, sacrifício de justiça é isso. Sacrifício de louvor é um coração sincero. Nós vamos encontrar isso no texto sagrado. É quando nós falamos aquilo que sai do coração verdadeiramente. Sacrifício de justiça é quando nós praticamos a lei de Deus verdadeiramente. É isso que Deus quer. Não é simplesmente o que nós fazemos com as mãos. Muita gente está preocupada em dar sopa para os pobres neste momento de pandemia, recolher
alguns alimentos para dar para quem está passando fome. É interessante, é bom, faz parte. Devemos acolher os necessitados. Isso é dito na palavra de Deus, mas isso é muito pouco. Isso deve ser consequência de um sacrifício verdadeiro, de justiça, como diz o texto. Ou seja, primeiramente eu tenho que amar a palavra de Deus. Em segundo lugar, cumprir realmente a palavra de Deus. Todas as nossas ações, elas devem ser provenientes disso, de amar e de cumprir a palavra de Deus. Assim, Deus se agradará dos nossos atos e receberá as nossas orações, ouvirá e responderá realmente às nossas orações. É esta experiência que nós temos de Davi, do grande servo do nosso Deus. Nós vamos ver mais adiante o seguinte: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Muitos ignoram que Deus realmente é o nosso Pai e que Ele tem cuidado de nós. Sempre me lembro quando Jesus estava na cruz e que diziam bem assim: desce da cruz, se você era o Filho de Deus. Você não curou, você não fez muitos milagres. Desce da cruz. Mas nós não estamos aqui para provar a ninguém que Deus realmente tem todo o poder. Nós não estamos aqui para fazer espetáculos. Não. Nós estamos aqui para ser obedientes, para sermos obedientes a Deus, para mostrar a sua graça, a sua salvação, a esperança de que depois da morte haverá vida eterna. Nós precisamos mostrar que nós nos alegramos em Deus, que o nosso prazer pela palavra de Deus, o nosso prazer em conviver ao lado de Deus, vale muito mais do que as riquezas da terra, do que os prazeres realmente deste mundo. E mais adiante ele dá um testemunho belíssimo. Ele nos diz o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Nos momentos de aflição, dormir é sinônimo de paz. No momento de aflição, dormir é sinônimo de segurança. Nós vivemos num mundo muito agitado, no mundo em que as pessoas não conseguem dormir, muitas vezes por insegurança, muitas vezes realmente por medo, muitas vezes porque as preocupações dominam a mente das pessoas. Mas ele deu um testemunho enorme, porque em momento de perseguição, em momento em que o seu trono estava em jogo, no momento em que o seu próprio filho queria destroná-lo, derrotá-lo e destruir a sua vida. Realmente, dizer que em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, né, só tu, Senhor, me fazes repousar seguro, realmente é um testemunho maravilhoso e belíssimo. Se você colocar a sua sanidade diante de Deus, se você colocar realmente os seus problemas, as suas dificuldades diante de Deus, certamente você vai estar em paz e você vai ter um sono tranquilo. Eu acredito por experiência própria que muitas vezes Deus não nos responde porque nós estamos sempre com ansiedade. Nós estamos sempre preocupados. E a preocupação demonstra certa insegurança com relação à ação de Deus na nossa vida. Enquanto nós não confiamos plenamente em Deus e sossegamos, muitas vezes Deus não responde. Ele só responde depois que a gente fica tranquilo. Quando a gente realmente entrega a Deus e diz: seja o que Deus quiser. Nós não podemos transformar o mundo. Nós não podemos transformar as coisas. Esse poder nós não temos. Nós temos realmente que colocar diante de Deus. Nós não podemos. Existem médicos, existem remédios. Glória a Deus realmente por isso. Pode servir, com certeza. Isso faz parte da vida e Deus deu inteligência ao ser humano. Mas uma coisa nós não sabemos. Quando Deus determina, não há médico, não há remédio, não há nada. Nada que possa mudar. Deus é soberano. A vontade de Deus é soberana. Nós não podemos confiar
Uma Bíblia diz em carros. Nós não podemos confiar em cavalos, nós não podemos confiar nas armas humanas, porque elas são falhas. Mas nós precisamos confiar verdadeiramente em Deus. Então, sossegue, tenha calma, tenha paz, entregue a Deus, durma sabendo que está seguro em Deus. Então Deus agirá, Deus responderá às suas orações. Que Deus abençoe a sua vida e ensine a você a depender inteiramente dele. Amém.